conosco e hoje estão no mundo, porque alguma coisa aconteceu e eles não aguentaram e retrocederam. Agora nós vamos para o texto, e eu acrescentei aqui o original, o que diz no texto que nós lemos a princípio, e vocês vão entender porque nós falamos sobre tipos de amor. Quando Jesus, agora Pedro está ali pescando, o cenário era esse, ele tinha voltado, eles passaram muito tempo tentando pescar, o dia inteiro, e não conseguiram pegar nada, e eles vêm, e quando vão chegando assim, Jesus está na praia, mas a Bíblia diz que eles não o conheceram, e ele fala assim: ei, joga a rede do outro lado. E quando eles fizeram isso, a Bíblia diz que a rede veio cheia de peixes. Só que aqueles homens não estavam mais preocupados com peixes, porque quando eles percebem que é Jesus, alguém grita: é Jesus, e nesse momento Pedro se lança nas águas. Talvez tentando se esconder de Jesus por causa da vergonha que ele sentia por o haver decepcionado. E eles vêm para a praia, e Pedro vem nadando, talvez pensando em agora, como eu vou olhar nos olhos de Jesus? Esses olhos que me viram o trair. E Pedro se aproxima, talvez cabisbaixo, e quando ele chega, Jesus estava esperando ali com alguns peixes assados, e pede e convida eles para comer. Jesus essa noite ele te convida para ceiar com ele, comer com ele. Independente do que você fez, da sua situação, Jesus ele tem peixes preparados, ele tem um alimento para você, ele te convida como Pedro, e olha só o que diz o texto. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão: Simão, filho de João, amas-me? A pergunta de Jesus é no ágape. Jesus pergunta: você me ama incondicionalmente? Pedro achou que não se levantaria mais e que não poderia mais afirmar: sim, Senhor, eu te amo incondicionalmente. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de Jonas, tu me filho? Jesus está dizendo: então, você gosta de mim? Olha só que interessante, irmãos, o texto. Esta manhã eu vi uma cena interessante aqui. Estava o pastor Orlando ministrando, e havia ali o pastor Devair, é isso? Devanir ou Devair? Devair. Ele estava ali sentado, e ele estava em uma cadeira de rodas. E o pastor Orlando disse que sentiu de orar por ele, e o pastor Orlando começa a falar com ele, e o pastor Orlando ele se abaixa para falar do mesmo nível que ele, porque ele estava sentado em uma cadeira de rodas. E foi isso que Jesus fez. Jesus ele desce para onde Pedro estava, assim como Jesus ele desceu dos céus à terra por mim e por você. Jesus ele desce e diz: Pedro, então você gosta de mim? E a Bíblia diz assim, Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez. Não é porque ele disse 3 vezes, mas é porque na terceira vez ele disse: tu me ama no Filho. Então Pedro se entristece porque ele viu que Jesus teve que vir até ele, porque ele não conseguia ir até Jesus. E talvez a sua dificuldade é essa: você não consegue ir até Jesus, ou você não consegue ir até essa pessoa que te feriu, ou a pessoa que você feriu, e existe uma barreira. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te filho. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Jesus estava dizendo: então, você pega um pouquinho que você tem, pega aí o que sobrou, o que te resta. Talvez na sua avaliação é muito pouco, mas Jesus pega assim: pega esse pouquinho que sobrou aí. Assim como Eliseu falou para aquela viúva: o que você tem em casa? Ela disse assim: eu só tenho um pouquinho de azeite. E o profeta disse para ela: então vai lá e pega o seu pouco, e pega muitas vasilhas, e com aquele pouco você vai enchendo essas vasilhas.
E Deus te diz: pega o pouquinho que você tem, eu aceito esse pouco que você tem, mas entrega para mim nessa noite. Vem com o seu pouquinho, fala: Senhor, é tão pouco, a minha fé é pequena, mas Jesus ele desce e fala assim: me dá o seu pouco. Porque Jesus disse: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E Jesus sabia de tudo que Pedro ia passar, e Jesus disse assim: quando você voltar, porque ele disse que Satanás pediu para o cirandar como trigo, ou para o provar, mas quando você se converter, você voltar, você anima os seus irmãos. Jesus começa a investir naquele que parecia o mais fraco, para que ele animasse os outros. Nós não vemos Jesus fazer isso com nenhum dos outros discípulos, mas ele fez questão de fazer com Pedro, assim como ele faz questão de fazer com você. Mas eu ainda não entendi o que tudo isso tem a ver com o relacionamento com Deus. Olha só o que diz João, 1 João 4, 7, 8. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Em 1 João 4, 11 e 12 diz assim: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. A única maneira de você expressar amor a Deus não é vindo aqui aos domingos e cantando e celebrando. Isso é louvor a Deus, não é amor a Deus. Não é você vindo aqui com seus dízimos contribuindo, isso também não é amor a Deus. O amor a Deus, ele só é entendido, ele só é recebido quando você transmite isso ao seu semelhante. Se você quer declarar que você ama a Deus, você tem que declarar à pessoa que convive ao seu lado, aos seus amigos, aqueles que trabalham com você, que você o ama. E é por isso que nós falamos aqui de linguagens de amor, para que você entenda melhor a pessoa que senta muitas vezes ao seu lado, e você possa expressar amor a ela, porque uma palavra dita fora de tempo pode machucar e pode marcar alguém. E a única maneira de você dizer Deus, eu te amo, é você demonstrando isso à sua esposa, ao seu marido, ao seu filho, ao seu pai. Amar a Deus é amar ao próximo. E como Deus sente isso? Ele sente na mesma intensidade que a pessoa sente. A prova maior de amor é quando alguém se sente amado. Deus se sente amado. Hoje pela manhã eu levantei para terminar essa mensagem. No meu notebook aparece todos os dias uma frase, um versículo, e eu até printei a tela e apareceu esse versículo. Se alguém disser que ama a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Eu senti como Deus confirmando essa palavra. Eu até marquei isso como um memorial, porque Deus, Ele quer ser amado através das pessoas. E a Bíblia, ela diz, Jesus instruindo, Ele conta as coisas do futuro. E Jesus, Ele instrui seus discípulos, e um dos fariseus da época pergunta: qual é o primeiro e maior mandamento? E Jesus responde assim: respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todo o teu entendimento. Tá, mas e aí, como que eu faço isso? Como que eu amo a Deus com toda essa garra? Esse é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E desses dois mandamentos depende toda a lei, os profetas, tudo se resume aqui, tudo se encerra aqui. Você quer servir a Deus, você se atenta e observa esses mandamentos.
E Paulo vem em Gálatas e diz assim: porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se a sua vida de amor a Deus, se o seu relacionamento com Deus se limita àquilo que você faz no ministério, àquilo que você presta na igreja, e isso não engloba e não abrange o seu próximo, você está perdendo o seu tempo. Isso é tão sério, que até no momento da oferta, como o pastor ministrou esta manhã, se você vier com a sua oferta, o seu dízimo, para entregar aqui para Deus, ele diz assim: você avalia primeiro, e se você tiver algum problema com seu irmão, se você tiver alguma queixa, se você tiver algo que não está resolvido, você deixa a sua oferta. Vai lá, reconcilia-se com ele, depois você volta e oferece aqui a sua oferta. De tão sério que o Senhor leva essa questão de relacionamento, essa questão de amar ao próximo. Jesus, falando do futuro, ele diz que haverá um dia em que todos seremos julgados, a consumação dos tempos, e lá ele começa a descrever que haverá um trono, e que as pessoas chegando, o Senhor, o juiz de toda a terra, ele vai separar de um lado as ovelhas e os bodes do outro lado, ou seja, aqueles que herdaram a salvação e aqueles que não. E a Bíblia diz que ele dizerá assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes ver-me. E a Bíblia diz assim que os justos indagarão ao Senhor. Então os justos lhe responderam, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Um justo faz, e muitas vezes ele nem percebe que ele está fazendo aquilo para o Senhor. Ou com sede e te demos de beber, ou quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo na prisão e fomos ver? E respondeu o rei, e lhe dirá, e respondendo o rei lhe dirá: em verdade vos digo que quando fizesse a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizesse. Enquanto Deus estava ministrando isso ao meu coração, eu vinha do serviço, eu vinha de moto, e no momento o Senhor me trouxe à mente essa palavra, e que quando nós fazemos o bem, nós estamos fazendo para Jesus, e quando nós fazemos o mal também. E como no flash veio vários momentos em minha mente em que eu maltratei, em que eu gritei, em que eu falei, em que eu fui áspero, em que eu levantei minha mão, e eu comecei a ter o discernimento que quando eu fiz aquilo, eu estava fazendo aquilo para Jesus. E as lágrimas correram pelos meus olhos, e eu chorei intensamente, e o Senhor começou a me trazer à mente. E eu comentei com a minha esposa, eu passei uma semana, todo dia que eu saía do serviço para casa, Deus me trazia algo à mente. E eu pedia perdão, não pelo aquele ato com aquela pessoa, porque era algo que eu já tinha feito, mas porque eu tinha feito aquilo para Jesus. Perdão. Estamos chegando ao fim da palavra. O Senhor colocou algo em meu coração nesta noite sobre o perdão, sobre a situação que algumas pessoas têm vivido, a prisão, e como isso tem separado de Deus. Perdão, sentimento ou decisão? Da mesma maneira que alguns acham que o amor é um sentimento, outros acreditam que o perdão é um sentimento. Ah, mas eu não estou sentindo de perdoar. Ah, mas o que a pessoa fez me machucou muito. Ah, mas isso doeu. Ah, você fala porque não foi com você. E fica esperando esse sentimento mudar. E esse sentimento não muda. Mas perdão, ele não é um sentimento. Se você prestar atenção e se lembrar das vezes em que você perdoou alguém, foi porque você tomou uma decisão. Você decidiu perdoar. Nós decidimos perdoar, então o Espírito Santo que está em nós nos ajuda a perdoar. O perdão, ele é uma decisão que nós precisamos fazer.
Eu quero convidar você que tem esse sentimento a dar um passo de fé nesta noite. Você que avaliou e falou: Senhor, eu não tenho te amado como eu deveria, porque eu não tenho amado o meu próximo e o meu semelhante. E o Senhor nos leva a orar nesta noite para que você restabeleça esse relacionamento com Deus, para que você possa amá-lo com intensidade. E nesta noite nós vamos pedir um ato de coragem e um ato de fé, porque o Senhor, Ele tem para você uma mesa posta. E o Senhor, esta noite, Ele desce até o nível que você se encontra. Talvez você pense: não, mas o nível é muito baixo. O Senhor, Ele não tem limite. Ele deixou o esplendor de sua glória e desceu. E esta noite o Senhor quer restabelecer relacionamentos. O Senhor desceu para falar com Adão no jardim para restabelecer um relacionamento. E o Senhor procurou Adão e o Senhor te procura nesta noite. E nós vamos orar. Eu te convido a sair do seu lugar. Você que precisa dessa oração, eu peço ao pastor Isaías que ministre essa oração. E eu peço a você que quer restabelecer o seu relacionamento com Deus nessa noite. Você que quer restabelecer o seu relacionamento com o seu cônjuge, com o seu pai, com o seu irmão. Porque sem isso, a palavra de Deus, ela afirma que ninguém herdará o céu. Porque o Senhor disse que um rei chamou os seus conservos, ou os seus servos, para prestar contas com ele. E veio lá um homem que devia muito. E esse homem devia muito, e ele chegou ali, e o rei falou: você vai pagar a dívida. E ele, não tendo com que pagar, ele suplicou ao rei. E o rei falou: eu te perdoo. Eu vou esquecer toda a dívida. Mas aquele homem, saindo dali, ele encontrou um conservo seu que também lhe devia dinheiro. E esse também não tinha com que pagar, e ele suplicou que ele lhe perdoasse. Mas ele não o perdoou, ele o lançou na prisão. E aqueles que viram aquilo indignados chamaram o rei. E o rei falou assim: se eu te perdoei a sua dívida, por que você não foi e não perdoou do seu irmão? Se Jesus perdoou os nossos pecados, por que você ainda está retendo? Você precisa tomar essa decisão. E não adianta esperar o sentimento mudar, porque a ação virá antes do sentimento. Você decide em seu coração. A mesa está posta e o Senhor te convida a vir à frente. Eu peço ao pastor Isaías, por favor, vem aqui. Eu peço a você que precisa receber essa oração, que você venha à frente. Porque o Senhor vai restaurar o relacionamento com você. E você vai ver que vai ficar fácil chegar nessa pessoa e acertar as coisas. O Senhor, Ele desce para dizer a você: você é importante para mim. O Senhor desce para dizer: parabéns pela decisão que você tomou, porque eu vejo que você também quer esse relacionamento. Perdão para os pecados é o que Jesus nos promete. É o que Ele conquistou com o seu sangue. E o diabo não pode tirar isso de você, não adianta ele te acusar. É só você tomar posse daquilo que Jesus tem para você. Convido a igreja, por favor, a colocar-se de pé. Estenda as suas mãos em direção a esses amados que aqui vieram à frente. Pai, a tua palavra foi ministrada nesta noite. Senhor, esses
Esses amados que aqui estão, publicamente, eles estão com esta atitude de chegar até aqui à frente. Ó Deus, estão declarando que precisam alcançar o perdão, que precisam liberar o perdão, que precisam de relacionamentos restaurados, que precisam restaurar os relacionamentos. Nesta noite, ó Deus, nós sabemos que através desta atitude, deste posicionamento, nós cremos também, ó Deus, que o Teu Espírito estará agindo, levando essas pessoas, ó Deus, a mudar de atitude, de comportamento, ó Deus, de terem relacionamentos restaurados, pecados perdoados, uma nova postura diante de Ti, uma nova postura diante do Seu semelhante. Por isso, ó Deus, nós estamos crendo na operação, no agir do Teu Espírito Santo. Ó Deus, eu creio, e está em Ti a minha